Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui eu estou novamente na exposição Orquídeas no Verão, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, no bairro do Catete. E eu vou aproveitar aqui a exposição. Esse é um assunto um pouco complexo, um pouco mais técnico, porém muito interessante e que vai despertar a curiosidade de muita gente. É um assunto que para orquidófilos mais experientes talvez seja até um pouco já mais maçante, talvez já estão mais careca de saber, mas para iniciantes e intermediários é um assunto extremamente importante e muito curioso, que é falar sobre a hibridação do grupo das Cattleyas. Eu poderia falar de outros grupos, porque o princípio é o mesmo, mas eu vou dar ênfase ao grupo das Cattleyas, porque foi inclusive um tema de vídeos que eu fiz sobre o grupo das Cattleyas, com classificações não oficiais, claro, focado no cultivo, para entender o comportamento dessas plantas. E agora é um complemento daquela série que vai ser inclusive mais aprofundada no blog Orquídea Sem Mistério, com nomes e tudo mais, noções. E aqui eu vou dar uma pincelada rápida sobre hibridação, pessoal, ok? Então, para começar, observem aqui alguns híbridos. Observem aqui alguns híbridos, por exemplo, esse híbrido de Cattleya aqui é a Potinara. Vou botar aqui a placa aí, porque Potinara é o cruzamento de Chocolate Drop com Love Call e depois Little Toshi. Aí vocês estão vendo aqui que tem um parêntese e tem um monte de cruzamento e tem um nome no início aqui. Pois bem, o que é tudo isso aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês? Esse aqui é um exemplo. Vamos aqui a um outro exemplo aqui. Essa amarela aqui muito bonita. Vejam só, por exemplo, esse híbrido amarelo. Esse aqui é a BLC Suzuki's Yellow Freddy. BLC. Que raio de BLC é isso, gente? Aliás, o que é essas siglas todas? BLC, BC, RLC, Potinara, enfim. Vocês sabem o que é isso? Não? Então, vamos aprender um pouquinho agora sobre isso. Vamos começar então. Pronto, pessoal, estou de volta com o vídeo e vamos começar então falando sobre hibridação. Mas para começar, para vocês entenderem toda essa sopa de letrinhas aqui, vamos primeiro olhar algumas espécies, né? Vamos entender o conceito de espécie e de híbrido. Vamos então agora aqui a uma espécie de Cattleya. Vamos aqui a uma Cattleya labiata. Por exemplo, esta aqui é uma Cattleya labiata, variedade purpurilineata. A variedade aqui não importa muito para o que a gente quer, mas o que eu quero dizer, o que é uma espécie? Espécie natural é de fato a orquídea da natureza. Ela pode ou não ser semeada pelo homem e ela sempre vai ser a espécie. Por exemplo, se você cruza uma Cattleya labiata com uma Cattleya labiata, o resultado vai ser sempre Cattleya labiata. Então a gente chama isso de espécie. Exemplo, Cattleya labiata é uma espécie de Cattleya, Cattleya gutata é outra espécie, Cattleya leopold, que agora é tigrina, é outra espécie, Lélia purpurata é outra espécie e assim por diante. Então, são as espécies botânicas propriamente dita, com descritas e tudo. As Cattleyas, hoje em dia, com a reforma, com a revisão, com a entrada do gênero Lélia nas Cattleyas, a gente já tem mais de 100 espécies de Cattleyas ao todo, ao longo das Américas. E se a gente for usar a nomenclatura antiga, a gente tem as Cattleyas, tem as Lélias brasileiras, as Lélias mexicanas e assim vai. Todas são espécies. Então, o conceito de espécie é um conceito botânico, você tem aquela nomenclatura latinizada, geralmente binominal, e diferente do híbrido, se você cruza, por exemplo, uma Cattleya labiata
de duas variedades diferentes, o resultado vai ser sempre uma Cattleya labiata. Agora, se você pega, por exemplo, uma Cattleya labiata e cruza com uma Lélia purpurata, por exemplo, o resultado já vai ser, não vai ser uma espécie pura, já vai ser um híbrido entre as duas espécies. E aí esse híbrido ele vai receber um nome. Geralmente esse nome é artificial e o registro é feito na Royal Horticultural Society, que é lá na Inglaterra. E esse registro qualquer pessoa pode fazer pelo site, né, do seu híbrido. Não é uma coisa cara, é muito complicada de fazer esse registro. Só precisa seguir alguns requisitos e eu, se eu não me engano, eu acho que já tem até o material, formulário em português para esse registro. Uma vez que aqui no Brasil se faz muito registro de novos híbridos, ok? Mas, tirando essa questão formal da hibridação, vamos ao que interessa. Híbrido é quando a gente cruza uma espécie com outra. É bem simples assim. O conceito não botânico, digamos, também, mas principalmente agronômico, horticultural. Quando a gente cruza uma espécie com outra, espécie X com a espécie Y, nós temos a espécie X, temos o híbrido XY. Se a gente cruza a mesma espécie com ela mesma, mesmo sendo de variedade diferente, o resultado é sempre uma espécie, entenderam? E continuando aqui, então aqui nossa labiata, se eu pego ela e cruzo com uma Lélia, qualquer que seja ela, o resultado vai ser um híbrido. E aí esse híbrido ele vai receber um nome que a pessoa vai dar. Aí não precisa ser um nome latinizado, o nome que ela quiser. Por exemplo, vou mostrar um híbrido para vocês. Aqui está, ó. Esse híbrido aqui. Essa é uma Cattleitonia. Isso é um cruzamento complexo de Cattleyas com Brogtonia, que é um outro gênero. E eu vou falar dos híbridos intergenéricos já. E a máquina não foca. Então vocês podem ver aqui, ó. Esse é o nome dela, ó. Aqui está abreviado Cattleitonia CTNA. Deixa eu ver, tentar ler esse híbrido aqui, ó. Capriccio, ó. Não consigo ler esse nome direito, gente. Mas o nome de híbridos, a pessoa inventa o que ela quer. Não precisa ser latinizado. Mas você tem que seguir alguma ordem, que é colocar o nome genérico do híbrido. Por exemplo, se a gente cruza uma Lélia com uma Cattleya, o resultado vai ser uma Lélio-Cattleya. Se a gente cruza uma Cattleya com outra Cattleya, duas espécies de Cattleyas diferentes, o resultado vai ser uma Cattleya, só que vai ser um híbrido, porque são duas espécies diferentes, pessoal, não é difícil. E se a gente cruza, por exemplo, uma Brassavola com uma Cattleya, o resultado vai ser uma Brassocattleya. Aí vocês vão ver coisas bem interessantes, pessoal. Vocês vão ver as siglas BLC, SLC, Potinaras e outras coisas. Aí o que raio de coisas são essas, gente? Vamos ver aqui. Vamos para um outro híbrido. Por exemplo, esse aqui mesmo. O nome está escondido aqui, mas eu falo já. Aqui, ó. Essa aqui é uma planta muito clássica, é a pastoral, tá até meio fora de época. Mas vejam aqui, esse é um híbrido, é uma Brassocattleya. A letra não ajuda muito, né? Mas é uma Brassocattleya, ou seja, um cruzamento de Brassavola com Cattleya. Na verdade, isso aqui agora, o cruzamento é uma RC, né? Que é Rincolélia, porque foi o que cruzou com ela, foi uma Rincolélia. Só que ainda muita gente usa a nomenclatura antiga. E aqui o vídeo eu vou dar ênfase à nomenclatura antiga para não confundir vocês. E no blog, na explicação no texto, eu vou falar no final das atualizações, ok? Continuando aqui, vocês estão vendo que tem muito barulho de fundo, pois estou numa exposição, gente. E essa é a intenção mesmo, é fazer o vídeo numa exposição de improviso mesmo. Então vamos continuar.
Nós podemos fazer híbridos no mesmo gênero, ou seja, Cattleya cruzado com Cattleya. Podemos cruzar uma gutata com uma labiata, ou uma labiata com uma intermédia, ou uma valqueriana com uma nobilium, e assim vai. E aí vamos ter o resultado plantas híbridas. O outro detalhe é que podemos fazer híbridos intergenéricos, pessoal. Isso mesmo. Nas orquídeas isso é bem interessante e muito comum. E daí eu vou explicar por que a gente faz isso. Por que se faz esses híbridos assim que o barulho deixar. Então eu volto já, pessoal. Ok? Já volto. Agora tá mais tranquilo. Gravar em exposição é assim mesmo. Então, voltando aos intergenéricos, a gente pode cruzar, por exemplo, uma Cattleya com uma Brassavola, e podemos cruzar com uma Lélia, podemos cruzar com uma Sophronites, podemos cruzar com uma Brogtonia e com outros gêneros que sejam relacionados entre si, que sejam afins, que tenham afinidade genética. Esse é um ponto importante. Você não pode, por exemplo, cruzar uma Cattleya com uma Vanda, porque são gêneros muito distantes geneticamente falando, e eles não se cruzam. Você não vai conseguir um resultado positivo. Mas os gêneros próximos, eles cruzam entre si e formam híbridos, muitas vezes híbridos férteis, que produzem sementes férteis. Isso é uma coisa interessante. E graças a isso, pessoal, vocês podem pegar esses híbridos resultantes e fazer novos cruzamentos a partir desses híbridos. E é assim que funciona o melhoramento genético em orquídea. São sucessivos cruzamentos dentro da espécie ou fazendo híbridos, e que você faz novos híbridos cruzando com antigos híbridos, e assim sucessivamente. É um trabalho eterno que não tem fim. E daí vocês vão entender por que a gente tem as BL6, as SL6, as potinaras e outras nomenclaturas, outras siglas. Para começar, quando a gente cruza uma Brassavola qualquer com uma Cattleya qualquer, nós temos uma Brassocatleya. Se a gente cruza uma Lélia qualquer com uma Cattleya qualquer, nós temos uma Leliocatleya. Se a gente cruza uma Rincolélia qualquer com uma Cattleya qualquer, nós temos uma Rincocattleya. E assim sucessivamente. Se a gente cruza uma Guariante qualquer com uma Cattleya qualquer, nós temos uma Guariocattleya. E assim vai. Então, esse é o princípio. Mas aí, por exemplo, se a gente pega o resultado de um cruzamento desse, uma Brassocatleya ou uma Brassolélia qualquer, e cruzamos, por exemplo, uma Brassocatleya, cruzamos com uma Lélia, nós vamos ter uma Brassoleliocatleya. Se a gente cruza uma Sophronites qualquer com uma LC qualquer, com uma Leliocatleya qualquer, uma Sophronites qualquer com uma Leliocatleya qualquer, nós teremos uma Sophroleliocatleya. E assim sucessivamente. Esses detalhes dos nomes vão estar mais explicados no texto do blog, certo, pessoal? Mas é só para vocês entenderem como é que funciona na prática isso. E esse trabalho de melhoramento, ele é eterno. Você tem 1001 possibilidades, você tem milhões, zilhões de possibilidades. Então, é um trabalho que nunca vai ter fim e sempre vai gerar novos resultados. Aí eu te pergunto, por que se faz tudo isso? Por que a gente faz essas hibridações? Para justamente conseguir padrões como esse daqui, ó, que vocês não vão encontrar em nenhuma espécie pura. Então, por exemplo, vejam aqui essa amarela, essa DLC, Brassoleliocatleya, Suzuki e Yellow Flare. Vejam só, esse aqui é uma planta amarela, é um híbrido complexo, a gente chama de híbrido complexo, híbridos que levam mais de 2 gêneros, geralmente 2 a 3 gêneros e sucessivos cruzamentos. A gente chama de híbrido complexo. Vou explicar daqui a pouquinho de novo isso. E ela tem esse padrão aqui que a gente chama de flameado, que é essa cor que começa
na borda da pétala e vai entrando para dentro, uma cor mais forte. Ela tem esse amarelo forte aqui que entra para dentro da pétala, e o resto é um amarelo claro, e na sépala também você percebe, então é uma planta flameada. E esse é só alguns dos padrões que se pode conseguir com a hibridação. Geralmente na hibridação você consegue flores maiores, mais volumosas, coloridos diferentes, padrões de coloridos diferentes, como vocês podem ver nessa daqui ou nessa daqui, ó. Vocês podem ver. Então, com a hibridação você consegue esses novos padrões, tamanhos de flores diferentes, flores mais robustas, com colorido mais vigoroso, plantas mais vigorosas, mais fáceis de cultivar, mais floríferas, flores mais duráveis, plantas mais resistentes a pragas e doenças. Enfim, com a hibridação vocês conseguem tudo isso. Agora, claro, não é um processo rápido. Em orquídea não existe nada rápido, pessoal. Tudo em orquídea é muito lento. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Tudo em orquídea é extremamente lento. Para a gente conseguir um resultado desse, é trabalho de muitos e muitos anos. Depois eu vou colocar mais para o final do vídeo algumas genealogias de algumas plantas famosas para vocês entenderem isso melhor. Porque como é que essas plantas são criadas? Tudo parte de um cruzamento primário, ou seja, você cruza uma catleia com uma outra catleia ou com uma lélia. Você tem um cruzamento primário, é o primeiro cruzamento, que é quando você cruza duas espécies diferentes e tem um resultado. A partir desse resultado, você cruza com uma outra planta, ou uma outra espécie, ou de outro gênero, do mesmo gênero, enfim. E aí depois você tem outro resultado que é cruzado com outra planta, que o resultado depois é cruzado com outra, e assim às vezes para chegar a uma planta dessa levou-se mais de 40, 50 anos. Tem genealogias de plantas, de híbridos, que começam em 1900, no início do século 20, ou até antes, pessoal. Então tem plantas que têm uma genealogia muito extensa, que tudo começou há muito tempo atrás, até chegar nos resultados atuais. E essa é uma coisa interessante da hibridação. E por que é demorado? Porque o ciclo da orquídea é muito lento, pessoal. Isso vocês precisam entender. O ciclo da orquídea é extremamente lento. Então, de uma geração para outra, em média vai de 5 a 6 anos, no caso das catleias, do grupo catleia. Então, vocês pensam, cada geração 5, 6 anos. Às vezes, um híbrido complexo desse, para chegar nesse resultado, levou-se mais de 10 gerações. Então, vocês pensam, realmente demora mesmo. Às vezes tem plantas que surgem mais rápido, mas a maioria são trabalhos intermináveis. E é assim que é o melhoramento genético de planta, pessoal. Então, a hibridação tem essa função. Vou mostrar mais alguns híbridos para a gente encerrar esse vídeo. E esse assunto vai ser mais elaborado no texto no blog Orquídea Sem Mistério, ok? Vamos a alguns híbridos aqui. Vamos lá. Mudei de lado aqui. Então vocês podem ver aqui alguns outros híbridos de catleias, ó. Nós temos híbridos de todos os tamanhos, todos os padrões de coloridos, todas as cores e todas as formas. Então, vou começar aqui, ó, nesse amarelo de novo, e nesse grupo aqui mais clássico, que a gente populariza e chama carinhosamente de repolhões. Por que repolhões? Porque são os híbridos de catleias grandes, geralmente de flor grande, bem vistosa, labelos grandes, coloridas, e elas podem ter todas as cores, né? Vai desde o rosa escuro, rosa claro, vermelha, amarela, como vocês podem ver essa daqui, amarela, brancas, semi-albas, enfim. Vocês têm vários padrões de colorido nesse grupo de híbrido dos repolhões. Nesse grupo aqui a gente encontra as famosas BL6, as BL6, as B6, as L6, e também os híbridos entre catleias simplesmente. Aqui um outro repolhão, aqui tem mais, e aqui a gente tem outro. Então são vários repolhões. Dentro desse grupo a gente tem algumas plantas muito apreciadas, bem clássicas, como por exemplo a pastoral. Pastoral é uma Brassocatleia pastoral,
é uma planta bem clássica, muito bonita, muito apreciada, muito cultivada. Nós temos a almaqui, que é uma outra planta muito bonita também, dentro desse grupo das repolhões, uma amarela com labelo vermelho. Nós temos a George King, que é um outro exemplo clássico de repolhão. E nós temos algumas outras que não estou com a identificação certa aqui, mas vejo aqui. Vocês percebem, ó, eu afastando, que elas todas seguem um padrão de beleza parecido, que é o que? A flor grande, vistosa, colorida. E geralmente essas plantas dão em torno de uma até 4 flores por haste, em média. São catileias de fácil cultivo, geralmente, e muito apreciadas. Esse é um grupo clássico das catileias. Um outro grupo que a gente pode ter são das pintalgadas. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui nós temos uma catileia pintalgada. Geralmente as flores são menores, são tamanho medianos a pequeno, e muitas dão números maiores de flores. Geralmente elas possuem flores mais cerosas, né? Enquanto as outras são mais aveludadas, essas são mais cerosas, mais duras as pétalas e brilhantes. E são híbridos muito bonitos, coisas mais recentes, híbridos mais recentes e muito bonitos. Se eu procurar outra aqui, outra pintalgada, vocês podem ver, também são muito bonitos. Nesse grupo entram as durigans, entram híbridos de bifoliadas, né, das catileias bifoliadas, como Gutata leopold, a Metistoglossa, a Clande e outras. Então é um grupo muito diversificado, com híbridos muito bonitos, inclusive híbridos primários excelentes, muito bonitos, e outras. E diferente do outro, aqui você encontra muita planta bifoliada, tanto nos híbridos bifoliados. E as flores não são grandes, são mais abertas, não são tão redondas quanto as outras, são menores, mas são igualmente muito bonitas. Esse é um grupo. Aí nós temos também outros grupos que é mais recentes, mais interessantes, que entra o que? Também híbridos de porte menor e flores de coloridos bem intenso. Podemos ter, ó, esse tipo de colorido, esse tipo de colorido. Nesse grupo aqui que entra muita laranja, muita amarela, vermelha, entra muita as potinaras. O que é potinara? Ou melhor, o que é o sufixo ara? O sufixo ara é quando você tem mais um cruzamento intergenérico, que geralmente tem mais de 4 gêneros envolvidos, de 4 a mais gêneros. Aí, para facilitar, eles criado um gênero híbrido, é artificial isso, e geralmente leva o sufixo ara. Então você tem potinara, bealara. Bealara não é de catileia, mas só para exemplificar, wilsonara, yamadara e outros que tem sempre o sufixo ara. Então aqui, essa é uma potinara, é o cruzamento de 4 gêneros: sofronite, lélia, catileia e brassávula. Então essa é uma planta clássica, a Burana Beauty. Geralmente essas potinaras têm plantas com flores menores, muitas bifoliadas, predominando bifoliado, e geralmente predomina as cores amarelas, vermelhas, a combinação dessas cores e laranjas, pode ter verde, vermelhas, enfim, geralmente não é todas, mas tem flores menores, as potinaras, esse grupo aí das aras. E são plantas muito bonitas, né? Assim como as pintalgadas e assim como o grupo dos repolhões. Outro grupo também, que eu vou ver se tem aqui e vou mostrar para vocês agora, é o grupo do cruzamento de brassávula nodosa. Vamos ver aqui se a gente acha algum. Olha, outra pintalgada muito bonita para vocês, pessoal. Aqui tem uma outra pintalgada lindíssima. Vamos ver se eu acho alguma planta do grupo de brassávulas híbridos, que são de forma estreladas, que é um outro grupo das catileias muito bonitas. Vou procurar aqui para vocês, mas eu acho que não tem. Ó, acho que não tem, pessoal, mas vocês estão apreciando a beleza. Aqui, achei uma.
Então aqui, ó, é um outro grupo mais recente do grupo das Catleias e muito valorizado, que é o grupo dos híbridos com braçávula nodosa e outras braçávulas. Braçávula mesmo, não rincolélia. Esses híbridos de Catleia, eles têm de interessante justamente a forma estrelada das flores. As flores geralmente têm pétala e sépala fina e o labelo destacado colorido. Isso graças à nossa braçávula nodosa, que é a mais usada para fazer esse tipo de híbrido. Reparem bem, essa é uma braçávula nodosa. A braçávula nodosa, ela não tem cor, ela é branca e as pétalas são esverdeadas. Pétala e sépala esverdeada, mas o labelo bem destacado. Então ela tem essa forma padrão estrelada. Ela e outras braçávulas. E quando você cruza com qualquer catleia, qualquer lélia, enfim, o resultado é isso aqui. O resultado é plantas coloridas, com padrões muito bonitos, multiflorais. E vocês podem ver, ó, a braçávula aceita a cor das catleias, das lélias de modo geral, e passa a forma. Então as flores tendem a manter a forma da braçávula, pegando o colorido e a forma de colorido da catleia. E para melhorar, ela ainda pega, ó, pintalgado, e ela ainda passa essas listras, essas pintas e traços. As braçávulas têm isso de bom, principalmente a nodosa. E daí você forma híbridos belíssimos, como essa BC Maikai Louise, por exemplo. Deixa eu ver se essa aqui é a Louise. A Louise ou é a Mayumi? Não, é a Louise aqui. Então você tem essa, mas tem outros. Aqui estamos com poucos exemplos desse tipo de híbrido, mas existem cada um mais bonito que o outro. E eu já coloquei alguns nos vídeos das braçávulas, no grupo das catleias, ok? Então é mais um grupo de híbridos. Isso, inclusive, essa separação por grupos, porque são muito diversificados os híbridos de catleia, é usado para critério de julgamento, porque realmente fica até difícil de comparar uma coisa com a outra. Então você categoriza os devidos grupos de híbridos para facilitar e para ser justo no julgamento, ok? E isso eu tentei falar um pouquinho de hibridação para vocês, pessoal, para que a gente faz, para que serve, e o resultado vocês estão vendo aqui, ó, em plantas belíssimas, ok? E era isso que eu tinha para tentar passar para vocês. Espero que tenham gostado. É um pouco difícil gravar em exposição, mas era isso mesmo que eu estava querendo mostrar, um vídeo bem improvisado no ambiente de exposição e contrastando com o texto formal do blog, ok? Espero que tenham gostado, e se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Plantas Sem Mistério e acompanhem Orquídea Sem Mistério, galera. Agora eu fui. Até a próxima, gente. Fui. Pronto, pessoal, conforme prometido, agora aqui no final do vídeo eu ia mostrar algumas poucas genealogias como exemplo, para mostrar o quão complexo e demorado é esse trabalho de hibridação e melhoramento genético. E sem muitas conversas, vamos ao que interessa. Já estou aqui com a página aberta, então para começar as genealogias eu vou mostrar a nossa querida Catleia Horace Máxima, um híbrido muito bonito e uma excelente matriz que é utilizada para diversos cruzamentos, devido a características de interesse que ela transmite. Muito interessante, mas esse detalhe vai ficar para um outro vídeo mais para frente, mais para o futuro. Vamos ao que interessa. Então, para vocês verem aqui, Catleia Horace Máxima, ela é um híbrido antigo de 1938 e ela é o resultado do cruzamento com a Catleia Triane e a Catleia Voltersiana. É um híbrido complexo, porém de apenas um único gênero. Mas vocês podem notar aqui, ó, a Triane é uma espécie que entrou já no final. E a Voltersiana é um híbrido que é o resultado desse cruzamento aqui, Queen Mary com Rajá,
sendo que a Queen é o resultado do cruzamento da Mendele com a Varneri, cruzamento feito em 1911, olha como é antigo. E a Rajá, aqui na outra perna, é Cattleya Imperatriz Frederico com essa daqui, ó, Cattleya Enide. E vocês podem ver o seguinte, essa data aqui provavelmente está errada, alguma dessas datas aqui pode estar errada, mas o resultado aqui, ó, dessa imperatriz é Cattleya Doviana com Cattleya Mosse, e na outra perna, Enide, é Cattleya Mosse com Cattleya Gigas ou Varsevix, cruzamento do século XIX, são cruzamentos bem antigos, vocês podem ver aqui. E as espécies que entraram na nossa querida Horace foram a Mosse, a Varsevix ou Gigas, a Mosse entrou mais de uma vez até, a Doviana, a Varneri e a Mendele, e no finalzinho entrou a Triane. Então, todas as espécies que entraram junto com os híbridos e tudo para formar a nossa querida Horace. Vocês olhando aqui na visão geral, vocês notem que é uma genealogia relativamente pequena. Pois bem, vamos olhar então a genealogia da Cattleya Xiaolin, nossa BLC Xiaolin. Vamos lá? Então, aguardando aqui, vou procurar na página. Ó, tem que ter um pouquinho de paciência porque trava, não tem jeito. Ó, procurar, encontrar na página. Vamos lá. Vou escrever aqui Xiaolin. Prontinho, já achei aqui, vou clicar. Vocês vão ver o quão grande é, não vou nem falar, só vou mostrar para vocês, ó, na imagem afastada. Olha o tamanho da genealogia da Xiaolin. Nem cabe na tela inteira, de tão grande que é, pessoal. Então vocês podem ver, ó, é uma genealogia extensa, com muitos cruzamentos, que vocês podem ver aqui, ó. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, no finalzinho, ó, híbrido de 1989, quando ele foi registrado, e é o resultado do cruzamento da Ocone, que é outra planta vermelha muito bonita, com esse híbrido aqui. Mas vocês podem ver, ó, olha o tamanho da genealogia, são híbridos complexos dois, que tem genealogias muito extensas. E tudo começou com essas espécies lá atrás, ó. Lá no final da genealogia foi a bicolor, a doviana. A doviana entrou mais de uma vez. É interessante que até a Cattleya bicolor entrou no meio. Entrou, ó, doviana, Varsevix, doviana, Adiana, Lélia tenebrosa, doviana. Olha só o tanto de espécies bicolor, de plantas que entraram, gente, com predomínio de Cattleyas unifoliadas e algumas lélias, mas também entrou bifoliadas, talvez as plantas que transmitiram a coloração vermelha dela. Então vocês podem ver, ó, esse é só mais um exemplo grande de genealogia, como é um trabalho extenso, ó. Você tem cruzamentos aqui, ó, do século XIX, gente, que entrou para formar a genealogia da Xiaolin New City. Vamos só mais uma para terminar aqui os exemplos, ok? Vou colocar agora, deixa eu ver aqui. Vou colocar agora aqui a nossa Chunier. Vamos ver se eu consigo colocar a Chunier aqui para vocês. Se abrir, né? Eu estou tentando abrir, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Ó, vou deixar isso aqui, não tem problema não. Encontrar na página Chunier. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Chunier, aqui. BLC Chunier, vamos lá. O site é em japonês, eu acho, então é meio coisa, mas algumas coisas dá para entender. Então, ó, BLC Chunier. Aqui é a genealogia dela, é outra planta extensa
extensa também, ó. Vocês podem ver, é bastante extensa. Não vou falar os nomes, mas vamos ver aqui só o início da genealogia, o final. Ó. Cruzamento de 1963, são cruzamentos antigos. Vocês podem ver, ó. É o resultado da BLC Chantente, essa aqui, com a LC Memória Albert Heijn, esse nome aqui, ó. Tudo cruzamento antigo. Ó, até trava, porque realmente é pesado, é extenso mesmo. Então vocês podem ver, gente, são cruzamentos bastante extensos, trabalhos bem longos, ó, até travou o site, porque realmente é pesado. E é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês, alguns exemplos de genealogia. Então, espero que tenham gostado. Depois eu deixo o link desse site para quem quiser consultar, poder consultar à vontade, porque ó, são genealogias bastante extensas, até trava o site. E é isso aí. Querem mais uma? Vamos mais uma para terminar. Vamos ver se eu consigo mais umazinha para terminar, senão eu termino agora o vídeo. Tá difícil aqui, tá travando, não tá indo não. Então eu vou terminar, pessoal, ok? Então é isso, forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Fui, gente!